Abacuque capítulo 3, está na Bíblia. Abacuque é um profeta chamado profeta menor da palavra de Deus. Um profeta menor. Porque o livro dele não é que a mensagem foi sem importância, mas é que é menor o texto. Menor que Daniel, menor que Jeremias, menor que Isaías, menor que Ezequiel. E aí tem o bloco dos profetas menores no Antigo Testamento. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Naum, Abacuque, Sofonias, os profetas menores. Ele é um profeta que eu me identifico bastante com ele, principalmente depois do meu acidente em dezembro de 2023. Eu me identifico bastante com esse profeta. Por quê? Ele questiona a Deus, ele faz perguntas para Deus. E eu sempre soube que a gente pode conversar com Deus através da oração e falar com Deus das nossas questões, das nossas lutas, das nossas angústias, das nossas preocupações. Eu sabia que Jó questionou a Deus. Jó parece que 13 perguntas para Deus e Deus responde com mais de 50. Ele fala assim: você tem perguntas? Eu tenho muitas outras para você. E Jó e Abacuque, eles estão assim, lado a lado, na experiência das perguntas, das dúvidas, das inquietações. Abacuque pergunta para Deus o que Asaf escreveu o Salmo 73, Asaf pergunta assim para Deus: por que o ímpio prospera? Por que o ímpio prospera? Por que o justo tem o necessário, mas parece que não avança? Por que eu vejo o ímpio que não serve o Senhor, que oferece seu dinheiro para o ídolo, ou para a bebida, ou para tudo que não presta, avançar? E quem serve a Deus parece que não anda, não sai do lugar. Asaf pergunta isso, e ele tem as respostas. Abacuque também pergunta, ele pergunta para Deus. E no capítulo 1 ele faz perguntas. Ele pergunta assim: por que o ímpio vai avançar, hein? Por que os babilônicos vão detonar a gente? Porque ele está profetizando. Só um detalhe interessante do livro: ele foi escrito no período em que Daniel estava indo para a Babilônia como cativo, como escravo. Um outro detalhe sobre o livro de Abacuque que eu gostei de pesquisar: o nome Abacuque significa abraço. Então o nome dele significa abraço, e parece que ele recebe o abraço de Deus, e a mensagem dele é um abraço para os filhos de Deus, da época dele e de todas as épocas, inclusive a nossa época. Sabe o que ele fala para Deus? No capítulo 1, verso 2, até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Você já orou? Eu já. E parece que está falando, e parece que não tem retorno, sabe? Não tem eco, não tem resposta, só tem silêncio. E você fala assim: Senhor, o Senhor não está me ouvindo mesmo, Senhor? Eu sei que o Senhor é Deus, mas o Senhor está me ouvindo? Senhor, eu estou com dor, o Senhor está vendo que eu estou com dor? Senhor, o Senhor está me ouvindo? Essa é a pergunta dele. Senhor, até quando eu vou clamar? E parece que o Senhor não me ouve. Até quando gritarei a Ti? Porque a gente também, como cristão, filho de Deus, tem que olhar a violência que acontece no mundo, a injustiça que acontece no mundo, e falar para Deus: Senhor, tem injustiça aí, olha a injustiça que está acontecendo nesse cenário. Eu não vou descrever cenários políticos, nem civis, nem religiosos, nem familiares, mas a injustiça, e a gente clama para Deus: Senhor, tem violência no mundo. Quem tem igual a lição falou, quem tem a mão manchada de sangue parece que prospera. Porque, Senhor, o Senhor me faz ver a injustiça? Ele fala assim: por que o Senhor me faz ver a injustiça? Por que o Senhor tolera o mal? Irmãos, são perguntas assim, porque vocês trabalham em ambientes que tem chefes que não são tementes a Deus, e daí você fala para Deus assim: Senhor, o Senhor está vendo isso? Mentira, injustiça, violência, maldade. O que foi feito com fulano de tal é maldade. E a gente ora assim para Deus. Abacuque orou da mesma forma. E ele fala assim: diante de mim tem luta e tem conflito. Eu estou vendo os conflitos
e eu estou vendo as circunstâncias, e eu estou vendo as tensões, e quer ver? Quem vai vencer daqui a pouco é quem mente, quem rouba, quem faz o mal. É isso que ele está falando. E aí ele fala assim, ó, olha, atual Abacuque, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Ô amigos, é G1 aqui, New York Times aqui, a lei se enfraquece, a justiça não prevalece, os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é pervertida. Quem que é justo na Bíblia? Eu digo para você, justo é um homem e uma mulher que anda perto de Jesus, porque Ele é o Senhor, justiça nossa, amém? Quem que é justo? É quem anda com Jesus, quem acorda e fala assim, Jesus vem comigo. É quem está no trabalho falando, Senhor, eu estou trabalhando aqui, Senhor fica perto de mim. Senhor, estou dirigindo nesse trânsito insano da Expressa, Senhor, fica comigo aqui, vou com você, eu vou com você. A justiça é pervertida, e aí Deus vai respondendo, e Deus responde. Aí no capítulo 2, ele tem as respostas de Deus, e Deus fala para ele assim, ó, o justo viverá pela fé. Não é fácil estar vivendo nos dias que nós estamos vivendo. Nós estamos sobre um tipo de opressão. E parece que as perguntas de Abacuque fazem muito sentido para nós hoje. Mas ele vem e fala assim, olha, está tendo tudo isso, então o justo viverá pela fé, pela confiança. Fé é emuná na língua que ele escreveu, é uma confiança que acredita exercendo o direito da liberdade. O justo viverá pela fé. Aí vem o capítulo 3. Os teólogos falam de Abacuque como olha o nome, teodiceia. O que é uma teodiceia? É a resposta de Deus diante do silêncio e do mal. Teodiceia, a resposta de Deus diante do silêncio e do mal, que é o capítulo 3, que ele ora a Deus, e ele começa assim. Tem uma tradição judaica que diz que Abacuque é filho daquela mulher que Eliseu foi à casa dela e ressuscitou o filho. Vocês lembram do menino? Elias ressuscitou um menino e Eliseu também. E agora o profeta, é o texto bíblico que eu quero ler com você. A oração do profeta Abacuque de acordo com Shigionoth, que é oração. E ele escreve para cantar no culto público. O que eu vou ler aqui, ele escreve para cantar no culto público. E ele escreve assim, no verso 2. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo na nossa época as mesmas obras, faz que sejam conhecidas no nosso tempo. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu conversando ontem com a Kelly na hora do culto de pôr do sol, falei para ela assim, li o texto de Abacuque que eu estou lendo para vocês e falei para ela assim, Kelly, dizem que esse menino era filho da mulher que Eliseu ia na casa dela e ressuscitou o menino. E eu falei, olha o texto agora. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo na nossa época as mesmas obras. Faz que sejam conhecidas no nosso tempo, na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Talvez ele falasse assim, ele falou assim, Senhor, eu ouvi dizer que o Senhor me ressuscitou e eu sou uma prova viva. Se for verdade o que a tradição diz. Mas no texto, se você ler o capítulo 3, ele fala assim, Deus veio de Temã, Deus veio do Monte Parã. O que é o Monte Parã? Do Sinai. Sabe o que ele vai falando? Eu ouvi falar da tua fama, Senhor. Eu ouvi falar que o Senhor abriu o mar vermelho. E ele usa uma linguagem aqui dizendo assim, que Deus cavalga com raios nas mãos sobre o mar. Pensa nisso. É cena de... eu assisto anime às vezes, sabe? E eu fiquei imaginando um negócio desse assim, um cavaleiro poderoso, com um raio na mão e jogando raio nas pessoas, entendeu?
Ele usa a linguagem assim, ouvi falar da tua fama. O Senhor cavalga sobre o mar. Ele está fazendo referência ao Monte Sinai, raios, trovões, terra tremendo. E ele fala agora que Deus cavalga sobre o mar, é um mar vermelho. Daqui a pouco ele fala assim: Senhor, ouvi falar da tua fama. Qual que é a fama de Deus? O sol parou em Aijalon, e a lua se deteve no mesmo lugar, na conquista da terra prometida. O que ele está dizendo? Senhor, ouvi falar da tua fama. O Senhor cavalga sobre o mar. O Senhor fez com que o sol parasse, para que o povo continuasse vencendo. Senhor, o Senhor parou a lua para que a noite não chegasse e o povo vencesse. Senhor, ouvi falar da tua fama. Ele fala até do dilúvio no capítulo 3. Ele fala assim da inundação que cobriu a terra e houve desespero. Amigos, nós já ouvimos falar da fama de Deus, amém? E agora eu quero contrapor aquilo que falei no começo. Ele tinha muitas perguntas, Deus foi respondendo, porque Deus responde as perguntas dos seus filhos. Responde as tuas dúvidas, as tuas perguntas. E olha, ele tinha perguntas sobre os babilônicos, porque eles vinham, matavam, faziam uma miséria no lugar. E Deus respondeu para ele assim, em outras palavras, no capítulo 1 e 2, a vingança é minha, porque Deus não se deixa escarnecer de quem zomba, perturba ou prejudica os filhos do Senhor, amém? Então, ouça da fama de Deus. Qual é a fama de Deus? Ele abre o mar, Ele abre rio, Ele inunda a terra. Ele até usa a linguagem no capítulo 3, que as pragas vão na frente dos pés de Deus. Aí eu estava olhando o texto e falei assim, como é que pode? Por isso que os cineastas de origem judaica fazem tanto sucesso, porque o que eles apresentam nos filmes para nós, nas séries para nós, estão na palavra de Deus. Vocês entendem isso? Porque a linguagem que eles estão acostumados desde criança é um Deus com um raio na mão, que defende a causa do oprimido, do frágil, do fragilizado, da vítima. Deus se importa com quem sofre, amém, irmãos? Ouça, lembre essa semana, ouvi falar da tua fama, Senhor, defende a minha causa. E Deus vai falar assim, eu não vou deixar de defender você, porque com amor eterno eu te amei, e com bondade eu tenho atraído você. Ouvi falar da tua fama, Senhor, faz de novo. Eu tremo diante dos teus atos, Senhor, realiza de novo na nossa época as tuas obras. Amigos, daí você vai para João 14:12, e eu quero ler esse texto com você, voltar no capítulo 3 de Abacuque e encerrar. Sabe o que diz João 14:12? Jesus agora, época de Jesus. João 14:12. Marque esse texto na tua Bíblia, no teu smartphone ou no teu tablet. Ouvi falar da tua fama, Senhor, faz de novo na nossa época. Aí vem Jesus, 600 anos depois, e fala assim, João 14:12, em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço. Aí Jesus fala assim, vírgula, fará também as obras que eu faço, vírgula, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Você entendeu? Abacuque, faz de novo, Senhor. Daí vem Jesus e fala assim, ok, pessoas foram ressuscitadas. Jesus fez mais que Eliseu, Elias, qualquer outro. Fez tantos milagres que a Bíblia fala assim, se fosse escrito num livro não caberia. Mas ele vem e fala assim, olha o que ele fala, quem crê em mim fará obras maiores. Nós vamos fazer obras maiores se crermos de todo o coração, irmãos, de toda a alma, de todo o entendimento, faremos obras maiores. Talvez você esteja falando assim, Senhor, faz de novo. Aí Jesus vem e fala para você, para mim, para nós, crê em mim, creia em mim, e eu vou fazer obras maiores. Ele tinha perguntas, Deus tem respostas. Ele ficou apavorado com o que Deus estava prometendo, porque Deus iria se vingar dos inimigos do povo de Deus. Deus vai se vingar. Hoje é o tempo da oportunidade para todos, mas vai chegar um tempo que a graça vai terminar, e aí vai vir o juízo. Mas no tempo de graça,
Abacuque fala assim, ó: Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia, para conosco, para com quem não te serve. E depois de tudo, de falar de toda essa sol parando, montanha ficando tremendo, raios, mar com cavalo, peste, leões, leopardos, águias, ele fala assim, ó: Senhor, eu perguntei, o Senhor me explicou, eu lembrei, eu entendi, o Senhor vence no final, amém? Só que daí ele vem e fala assim, ó: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione, e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, Ele me faz andar nos lugares altos. Qual é o plano de Deus para nós, que somos os Abacuques do século 21? Sabe qual é? Primeiro, Ele abraça você. Ele abraça, te acolhe, te recebe. Primeiro é isso. Depois Ele fala assim, ó: ainda que tudo esteja perdido, porque o que Ele descreve aqui, figueira não produzindo, não ia ter bolo de figo, que dizem que é uma delícia, não ia ter fruto da videira, ia ter suco de uva, nem nada, nem uva gostosa, nada. E as azeitonas, aquelas azeitonas gordas sem caroço, sabe aquelas azeitonas que custam uma fortuna, que é uma delícia, sabe, né? Então, não ia ter a safra de azeitonas, os campos não ia produzir alimento, então não ia ter pão, então não ia ter tudo que eles sobreviviam. Aí ele fala assim: se não tiver nada, se eu não tiver nada, se não tiver nada produzindo, se não tiver salário, entende? Ainda assim me alegrarei no Deus da minha salvação. O justo, amigos, viverá pela fé. Justo é quem anda com Jesus. Receba o abraço de Deus. Deus vai retribuir a cada um, diz a palavra, segundo as suas obras. Eclesiastes 12, 13 e 14. Se você está sofrendo algum tipo de injustiça, se você tem alguma situação que não está sendo resolvida e não depende de você, clame ao Senhor, Ele tem respostas. Mas ainda que as respostas que você queira não venham do jeito que você queira, ainda assim me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação, porque quem tem Deus tem tudo, amém. O Entre Amigos vai cantar a música agora, e eu quero convidar você, primeiro os líderes da igreja que estão aqui, para se comprometerem com Deus, que ainda que tudo falhe, ainda assim nós nos alegraremos no Deus da minha salvação, no Deus da nossa salvação, exultaremos no Deus da nossa salvação. Que vocês confiem na fidelidade de Deus, líderes da igreja universitária, porque Ele não vai nos desapontar, Ele vai suprir todas as nossas necessidades, segundo as muitas riquezas dEle. Se entrega para Ele, líder. Depois eu falo para os líderes de família, se voltem para o Senhor, e ainda que estejam umas coisas difíceis, ainda assim se alegre no Deus da salvação. Eu falo para as esposas, para os filhos, para os genros, para as noras, para os amigos que estão visitando, ainda assim se alegre no Deus da salvação, porque o justo vive pela fé, e de fé em fé, amém. Vamos ficar em pé para orarmos a Deus nesse momento. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nosso Deus, obrigado porque o Senhor é fiel, Senhor. Obrigado porque o Senhor responde às nossas orações, e muitas vezes as respostas que queremos está na Tua Palavra, como vimos hoje aqui no livro de Abacuque. Que o Senhor nos abrace, Senhor Deus, que o Senhor nos receba como filhos e filhas do Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor, que o Senhor nos faça cavalgar pelos lugares altos desta terra, para testemunharmos a bênção que o Senhor tem nos dado,
e para apresentarmos quem o Senhor é, nos lugares aonde estamos trabalhando, vivendo ou aprendendo. Que o Senhor possa abençoar a cada família aqui representada. Olha para os líderes desta igreja, Senhor, da igreja universitária, nos une contigo e uns aos outros. E dá para nós, Senhor Deus, sonhos e planos, projetos, para que a tua igreja avance, cresça e se prepare para o breve retorno do Senhor. Obrigado pela certeza da palavra que ouvimos e da certeza que ouvimos da palavra cantada. Ainda, Senhor Deus, que os campos não produzam, ainda que a escassez chegue, ainda que a seca nos assole, ainda que o desemprego venha sobre nós, Senhor, as calamidades surjam, ainda assim nós confiamos e nós reafirmamos o nosso compromisso de confiar no Senhor. Fortalece o teu povo, une a tua igreja, no nome de Jesus. Nos acompanha também ao sairmos daqui, guarda-nos e livra-nos de todo mal, e que a tua presença seja conosco hoje e para sempre, amém.